Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Área Bitcoin Podcast e o tema que a gente vai debater hoje é profundo, complexo e instigante. Como o dinheiro fiat incentiva guerras. E mais do que isso, você vai entender hoje nesse podcast, nesse episódio aqui, como que o Bitcoin é o oposto disso tudo, como ele desincentiva guerras e a violência e promove a paz. Eu sou a Cacá e eu não estou sozinha aqui nesse podcast. Bem-vinda, Carol, tudo bem contigo? Tudo bem? E aí, Cacá? Bora para esse papo, então, denso, profundo. Eu acho que vai ser massa olhar o Bitcoin por esse ângulo apaziguador. Bom, nós somos as fundadoras da área Bitcoin, onde você aprende tudo sobre Bitcoin, o que é, como funciona, como comprar, usar, guardar. A gente já está há mais de 5 anos educando sobre Bitcoin e você pode nos acompanhar e aprender com a gente através do YouTube, do Instagram, do nosso podcast aqui, do nosso blog. E a gente tem também cursos e workshops na nossa plataforma areabitcoin.com.br. Carol, bora lá então começar esse papo, né? Tô sentindo que tu tá animada. Olha, acho que sim. Adoro os papos filosóficos. Tô sempre animada para falar de Bitcoin, né? Então, e esse papo eu acho que ele é uma novidade aqui, então acho que vai ser divertido. Então tá, Carol, olha só, já vou começar botando lenha na fogueira aqui para a gente contextualizar esse nosso assunto. Se a gente olhar para a história do mundo, a gente sempre viveu em guerra, né? Então, guerra, por definição, o que é? É um conflito armado entre 2 ou mais países ou entidades independentes. Então, desde antes de Cristo, o mundo já vivia em guerra, né? Algumas, inclusive, ficaram muito conhecidas como ali a época do Alexandre o Grande, né? Na Macedônia Antiga, as guerras napoleônicas, a Guerra Fria. A Primeira e Segunda Guerra Mundial são mais recentes, então acho que todo mundo já ouviu falar sobre essas guerras e por aí vai. São inúmeras guerras, né? As guerras sempre foram motivadas por duas coisas, ou por disputa de território e por poder. Já o sistema Fiat, como a gente conhece hoje, ele tem 100 anos de existência, é muito recente. Então, como que a gente pode relacionar que Fiat é o gerador e propulsor de guerras da nossa era? Como que a gente pode fazer essa correlação? Boa. Esse teu ponto é muito importante porque ele pega, assim, nas principais objeções a galera Fiat a esse assunto, né? Tá, primeiro que guerras tem a ver com disputas e o ser humano, ele, enfim, assim como qualquer animal, vai disputar coisas. Conforme a gente foi evoluindo, a gente foi disputando por, como tu falou, território, riqueza, poder. Só que existe uma grande diferença na era pré-Fiat para a era pós-Fiat, que é o que a gente está vivendo agora, né? Ou durante a era Fiat. Antes das Fiat, ou quando tinha ali o padrão ouro, os governos não conseguiam imprimir dinheiro para financiar a guerra. Eles tinham que ter ouro nos seus caixas. Tanto que, se a gente pegar a história da humanidade, as grandes disputas era um atacando o outro e roubando o ouro. Um país roubava o ouro do outro país, né? Quando a gente foi lá no Louvre, naquela viagem da França, a gente viu várias histórias da França e Inglaterra, um invadindo o outro. A primeira coisa que eles miram, assim, são os grandes depósitos de ouro. Porque ouro é riqueza, e para construir armas, para alimentar o exército, para tudo que exige a guerra, e guerra é caro pra caramba. Eu acho que esse é o centro. Guerra é caro, não é barato fazer guerra, é muito caro, porque envolve poder, e poder de destruição, é violência. Então, quem tem maior poder de destruição acaba dominando, ameaçando e coagindo outras pessoas, ou outras tribos, se a gente pensar em antiguidade, ou outros países, ou outras cidades, ou outros impérios. Então, antes do sistema Fiat, a gente vivia no padrão ouro. E Bitcoin, ele remonta muito dessa época do padrão ouro, porque ele traz de volta um dinheiro que não pode ser abusado, não pode ser expandido. Tu não tem como Pera. Aí a gente já vai começar a falar do Bitcoin. Vamos focar primeiro no sistema Fiat. Tá, mas aí deixa eu chegar lá. Aí, só que quando os governos acabaram com o padrão ouro, eles puderam imprimir dinheiro infinitamente. E aí acho que a gente pode dar esse pontapé olhando do lado Fiat, né? Como que Fiat estimula a guerra. Imprimindo dinheiro infinitamente, se consegue roubar a população sem ela perceber que está sendo roubada, e tu pode financiar várias ações, inclusive guerras, sem que a população perceba que está sendo roubada para esse fim. E, bom, aí a gente vai entrar num dos centros de discussão, mas acho que essa tua pergunta, ela adianta muito da linha de raciocínio. Acho que a gente pode dar uns passos para trás e ver ponto a ponto por que Fiat é coercivo, estimula a violência e estimula o roubo silencioso, que é a inflação, que é a expansão da base monetária. Eu acho que o primeiro ponto é que com Fiat, você é obrigado a usar, né? Você não tem outra alternativa. Até então não tinha outra alternativa, né? Você tem que usar aquela moeda do governo, daquele país onde você está, e você não pode usar outra. Tem que usar a moeda que o governo determinou.
Acho que isso por si só já é uma certa maneira um curso forçado, né? É obrigatório, já dependendo do ponto de vista que a gente vê, é uma violência. Com certeza. O próprio nome fala, né? Curso forçado. As pessoas são forçadas a usar. É uma coerção. Porque a gente tem que partir do como que Fiat surgiu, né? Fiat surgiu lá com o fim do acordo de Bretton Woods, em 1971, quando o governo americano tirou o lastro do dinheiro. Naquela época, as pessoas já eram obrigadas a usar o dólar. Só que, antes disso, elas foram proibidas de ter ouro. Quem mantivesse ouro guardado nas suas casas teria que pagar 10 mil dólares de multa e poderia ser preso por 10 anos. O que é isso se não ameaça, coerção e violência? Ou tu me entrega toda a tua riqueza, que tu tem dinheiro sólido, que é o ouro, e assume o dólar e compra os títulos americanos como forma de armazenar riqueza, ou tu vai ser preso, ou tu vai ser multado. Isso é uma forma de coerção. Né? Ou seja, a pessoa ela não tem escolha. Não é opt-in, não é voluntário. Fiat é forçado, é a base da violência e coerção, porque tu é obrigado a usar. Ninguém quer ser preso, né? Ninguém quer tomar uma multa e ser preso. Então, todo o sistema Fiat parte desse momento em que as pessoas foram tolhidas de proteger sua riqueza, foram forçadas a adotar o dólar. E aí a gente pode desmembrar em vários pontos, né? Porque a partir desse ponto se abriu o precedente para violação de propriedade, que é isso que se faz quando os governos imprimem dinheiro. Eles estão violando o dinheiro que a população como um todo usa. E violação de propriedade é roubo. Então, a gente pode debater sobre se isso é violento ou não, mas isso é usado também para financiar guerras. Por quê? Antigamente, a única forma do governo financiar guerras, ou impérios financiarem guerras, era taxando as pessoas, né? Ou via imposto, né? Forçava as pessoas ou convencia as pessoas a pagar um imposto cada vez mais alto, ou emitia dívidas, que eram os bonds, war bonds, tanto que o Seyfried explica isso, que a Inglaterra, em 1914, ela emitiu bonds de guerra, war bonds, para financiar a guerra na época, só que foi um desastre, ninguém quis comprar os bonds deles, ninguém quis comprar a dívida do governo inglês. Só que o que eles fizeram? Como ninguém comprou, eles não queriam passar vexame. Eles foram lá, imprimiram dinheiro e compraram a própria dívida. E é basicamente isso que os governos fazem hoje, o governo americano principalmente. Ou seja, eles emitem dívida, emitem bonds, títulos, e aí imprimem dinheiro e muitas vezes compram esses títulos, recompram esses títulos tempos depois, que é o quantitative easing, né? Então eles acabam imprimindo dinheiro e comprando a própria dívida, e isso acaba financiando, inclusive, armamento. A gente pode entrar também no papo de como que governos usam as guerras para manipular a opinião pública também, para forçar tomar atitudes que normalmente as pessoas não apoiariam. E o próprio Assange mostrou isso, que como o governo americano ele acaba, de alguma forma, usando as guerras como um álibi para poder lavar dinheiro. Ou seja, eles vão lá, criam um fato, dizem que uma população XYZ é terrorista, ou lá tem um ditador, é o fim da democracia lá, mas na verdade eles só querem ir lá pegar as reservas de ou petróleo ou ouro, e aí acabar expropriando aquela região para conseguir, de alguma forma, através da guerra, ter a opinião pública a seu favor para poder exercer o seu domínio e sua hegemonia. Outro ponto é que o próprio nascimento do sistema Fiat como é hoje, ele nasce da Guerra do Vietnã. O governo americano começou a imprimir dinheiro. Você ia falar isso? Sim, eu estava com isso na ponta da língua. Eu ia comentar justamente que uma das razões, né, do padrão ouro ter acabado em 1971 foi justamente para poder imprimir mais dinheiro e financiar a Guerra do Vietnã, que estava começando na época. E esse era um pano de fundo, né? Ou eles justamente estavam incentivando a guerra do Vietnã para poder imprimir mais e para poder financiar ainda mais o governo, com a desculpa que a culpa era a guerra que eles precisavam lutar, e são as guerras por procuração, né? Outro ponto também é que os Estados Unidos têm o privilégio exorbitante de ser a moeda referência global. Ou seja, eles forçaram, através do sistema petrodólar, lá em 1971, quando acabou o lastro no ouro, eles fizeram um acordo com a Arábia Saudita e forçaram que todos os países que produzem petróleo e as compras de petróleo fossem precificadas em dólar. E os países produtores de petróleo teriam que comprar bonds, ou seja, títulos americanos. Isso faz com que eles aumentem a demanda do dólar, e aumentando a demanda por dólar, eles acabam tendo a moeda que mais devagar se desvaloriza ao longo do tempo. Tanto que desde que o dólar existe, 1913, né?
várias moedas desapareceram, que no Brasil várias moedas desapareceram, moedas com menos demanda e que imprimem mais desapareceram, enquanto isso, a moeda americana ela já tem mais de 100 anos, está chegando aí nos 100 anos. Então, o que isso, do ponto de vista do assunto desse podcast, fala, né? Eles fazem com que toda a liquidez e demanda de todas as moedas do mundo vão na direção do dólar e privilegiem a economia americana, enquanto eles drenam, daí essa é a teoria milkshake, né, do Johnson, esqueci o nome dele, mas depois eu trago. Teoria milkshake do dólar, que Brad Johnson, que fala que o governo americano ele acaba sugando liquidez e valor de outras moedas e outras economias ao redor do mundo. Isso quer dizer também que eles estão drenando outros países e se financiando, inclusive a sua máquina de guerra, através dessa drenagem de valor que o dólar tem em outras moedas globalmente. Ou seja, toda máquina, toda engrenagem do sistema Fiat envolve expropriação, violação de propriedade, né, a riqueza das pessoas, e drenar valor para financiar essa máquina de guerra que é os Estados Unidos, que é a economia com poderio de guerra mais forte do mundo. E na época do petrodólar, quando eles criaram o petrodólar em 1971, quem não topasse acumular dólar e guardar bonds americanos seria ameaçado com o quê? Guerra, um tanque apontado para o país. Então, toda a história Fiat, como ela nasceu e até os dias de hoje, tem a ver com guerra, coerção, exercício de poder, e as pessoas não percebem ou não percebiam até então que as impressoras é o que financiam tudo isso. Então, todo o sistema Fiat ele se apoia no financiando guerra, financiando esse poderio americano e armamentício americano para ameaçar outros países e outras nações que não topem participar desse sistema. Então, esse é o pano de fundo, falei de forma bem ampla, talvez até superficial e simplista, mas para dar um panorama do, né, linkar os pontos do porquê que Fiat financia guerras e porquê que antigamente não era era mais difícil financiar guerras, porque tinha um limite, não podia imprimir dinheiro do nada. O próprio ouro é escasso, né? Então, para os países e governos e impérios conseguirem atacar outro país, eles teriam que, enfim, pegar uma grande quantidade de ouro para conseguir comprar aço, espadas ou pólvora, TNT, né? E a partir do momento que tu tem uma impressora de dinheiro infinito, eles usam essa impressora e não precisam mais cobrar imposto, taxar as pessoas e criar revolta. E aí, como as pessoas não entendem essa engrenagem, que elas estão sendo roubadas via inflação, via diluição do seu poder de compra, elas não sentem que estão financiando essa máquina de guerra. Porque se o imposto aumentasse para financiar as guerras, as pessoas iam reclamar, ninguém ia topar. Né? Tanto que existe um movimento grande globalmente de contra a guerra aqui, contra a guerra colar. Tem 2 guerras agora grandes acontecendo, né? Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Existe um movimento contra essa guerra. Mas por que não para? Por que eles não acabam com a guerra? Não existe interesse, né? Porque Fiat se mantém operando através de guerras constantes. O próprio Assange falou isso, né? Não existe interesse em acabar com a guerra. O interesse é ter uma guerra infinita, para poder ter argumentos infinitos para expropriar a própria população e outros países que se apoiam nessa economia apoiada no dólar. Enfim, tô aqui há vários minutos falando, Cacá. Me conta aí o que tu pensa sobre isso. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. E, Carol, e mais do que isso, tem as consequências da guerra, né? Tu falou até agora, a gente estava comentando aqui sobre como o sistema Fiat, essa máquina do sistema, ela, na verdade, ela se alimenta de
criar fatos e criar guerras para continuar imprimindo dinheiro, e quem mais sofre é a população, né, que acaba tendo seu poder de compra diluído, isso acaba gerando inflação e uma série de consequências. Mas, ainda por cima, tem as consequências do início da guerra, né, de ter uma guerra em andamento, que são sanções que são feitas que entre um governo ou outro, né, dependendo de como acontece. É o que aconteceu, por exemplo, lá na Rússia, né, os Estados Unidos colocou várias sanções, então quem saiu prejudicado foi a própria população, que não teve acesso a muitos serviços financeiros, até marcas e produtos que eram importados para a Rússia, né, que vinham de fora, ou marcas americanas não entravam mais na Rússia. Então, as consequências, elas são gigantes, tanto para ambos os países, para as pessoas, na verdade, né, para as pessoas dos dois países envolvidos na guerra. Todo mundo sai perdendo. E os caras lá, alto escalão, estão de boa, né? Eles que provocam o negócio todo, eles que criam os fatos, eles que entram em combate um com o outro, mas quem mais se ferra, para variar sempre, é a população no geral, né? E eles não estão muito preocupados, na verdade, se as pessoas vão morrer ou coisa e tal, né? Porque colocam os militares tudo para ir para o front e não estão nem aí, né? Tem assim, desse sentimento que é muito estranho, assim, de como se as pessoas tivessem que lutar por aquela nação e azar, né? Então parece que vidas não têm valor quando a gente fala de lutas, poder, governos querendo mostrar a sua soberania perante um outro, né? Nessas disputas de território, disputa de poder, disputa de riqueza. Enfim, as consequências são imensas, não só financeiras, mas outras consequências também nesse sistema Fiat que a gente está falando. Sim, e tu falou ali das sanções da Rússia, né? Então, na guerra Rússia e Ucrânia, as pessoas tiveram suas contas bancárias bloqueadas, perderam acesso ao seu próprio dinheiro. Então, não é só a impressão de dinheiro. A impressão de dinheiro é como a guerra se financia, né? Mas existe toda uma estrutura financeira que ela colapsa totalmente, porque ela é totalmente dependente das decisões. Assim, é o auge da centralização, né? Quando acontece uma guerra como aconteceu ali, Ucrânia e Rússia, todas as contas das pessoas foram fechadas. Quem tinha dinheiro no banco não pôde mais usar, perdeu acesso. Tanto que surgiram várias notícias de pessoas que só conseguiram preservar parte da sua riqueza porque conseguiram sair com Bitcoin num pendrive e sair da Rússia, por exemplo. Então, é o que tu falou, Cacá. Ambos os lados sofrem e quem mais é prejudicado são as pessoas que estão em terra, que estão ali lutando pela sobrevivência e por manter o mínimo de dignidade nesse período que é destrutivo, é completamente destrutivo. E é isso que Fiat traz. Traz destruição, só que essa destruição, ela começa a entrar numa forma de escalada, sabe? No início, e aí tem a ver com também a história dos ciclos, né? Como que grandes impérios evoluem, crescem, colapsam. Então, a gente está vendo aí um período de grande mudança na economia americana. A gente está vendo talvez tá vendo, não talvez, mas está cada vez mais nítido esse período de crise do Império Americano, né? A gente está vendo guerras aumentando cada vez mais, a dívida deles batendo 34 trilhões de dólares e escalando. Eles precisaram controlar a inflação, começou a entrar em patamares que poucas vezes se viu na história, inflação tão alta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa e globalmente, isso está afetando tudo. Está afetando principalmente outros países que se apoiam nesses títulos americanos, como o Japão. Então a gente está vendo assim, a escalada dos efeitos de décadas de impressão de dinheiro e financiamento dessa máquina de guerra, porque Estados Unidos como uma máquina de guerra, todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Estados Unidos é o que tem o maior poderio militar do mundo, eles têm bases no mundo inteiro. Por que eles têm bases no mundo inteiro? Para exercer o seu poder que eles conseguiram lá, depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, de ter a economia hegemônica, né? Eles forçaram todo mundo a usar o dólar, pressionaram, porque eles tinham as maiores reservas de ouro. Quem não viu o vídeo que a gente postou recentemente, que é o Fraude Fiat, a gente explica todo esse processo, como que os Estados Unidos, através do ouro, centralizando o ouro e forçando toda a economia global se lastreada no dólar, depois arrancou esse laço no ouro, deu um calote global, como que eles chegaram nessa posição hegemônica, e agora a gente está vendo, depois de anos de abuso deles como potência e como sendo a principal moeda de reserva, eles estão começando a exaurir a confiança nessa estrutura, na confiança que eles conseguem manter a economia de forma controlada e que eles não vão destruir tanto a economia quanto as suas reservas e nem outras economias que se apoiarem neles. É por isso que se tem tanto debate globalmente sobre qual vai ser a próxima potência, qual vai ser o próximo padrão monetário. Bom, e aí a gente pode começar uma outra especulação ou começar a pensar como que Bitcoin muda isso, porque no fim das contas, o que eu enxergo de tudo isso é o sistema Fiat apoiando uma engrenagem de coerção, corrupção
e burocracia. Porque, enfim, quando a gente começa a ver como que esses sistemas funcionam, como é super ineficiente, começa a se tornar cada vez mais ineficiente, em países com moedas fortes, é mais ineficiente, mais corrupto, como a gente vê em toda a América Latina, e quem tem o maior poderio econômico, como os Estados Unidos e a Europa, que são parceiros há muito tempo em macroeconomia, em questões geopolíticas, eles demoram mais tempo a sofrer os efeitos disso tudo. E quem mais se beneficia é quem está do lado das impressoras, ou seja, grandes bancos, onde o dinheiro chega primeiro, no tal do efeito cantillon. Então, os cantilionários, a gente tem visto que têm ficado cada vez mais ricos e poderosos ao longo desse período de grande impressão de dinheiro, de guerras e inflação de ativos, porque quanto mais o governo americano ele imprime, mais tudo sobe de preço, especialmente ativos financeiros apoiados nessa moeda, que na verdade é um cubo de gelo. E quem não consegue acumular, é o efeito cantillon, né? Quem não consegue acumular e recebe por último esse dinheiro cubo de gelo é quem mais é diluído, que é 99% da população. Então as pessoas falam que, tipo, 1% mais rico é um problema, 1% mais rico do mundo é o problema. Não necessariamente, os ricos não são um problema. Tem muitos ricos que fazem coisas boas para a economia, para as pessoas, para a população. O problema são os cantilionários que retroalimentam essa engrenagem, que só redistribui riqueza para eles mesmos através de inflação de ativos e rouba a população via impressão de dinheiro. Quando as pessoas se derem conta disso, elas vão ver quem que é realmente o grande problema do mundo hoje, que é justamente essa engrenagem fiat da impressão de dinheiro, de diluição e de distribuição de riqueza para quem está ao lado das impressoras. E tudo isso é de propósito, essa confusão toda, essa burocracia que os países têm. Então, acho que é proposital para deixar as pessoas confusas e sem perceber a engrenagem, como ela funciona de verdade. A burocracia, na minha opinião, ela é fruto da ineficiência, né? Porque aí se começa a exigir, por exemplo, Fiat tem um monte de licença para tudo, regulação de tudo, mas a regulação muitas vezes é usada contra a inovação, ou seja, para manter reservas de mercado. Ou seja, tem uma empresa, por exemplo, Uber. Uber era super inovador quando começou, todo mundo começou a usar. Aí qual é a pressão? Regula Uber. Não deixa as pessoas usarem. Pode usar o Uber desde que seja nas nossas regras. E aí se torna burocrático, ineficiente, já não é mais o mesmo serviço que era antes. Então se começa esse excesso de regulação para tentar, de alguma forma, não deixar competir com os líderes de mercado anterior, que muitas vezes têm conchavo com o governo. E aí a gente pode falar de vários setores onde isso aconteceu, né? Bom, mas voltando aqui para a nossa história das guerras, né? Daí a gente vai entrar em outro assunto. Sim. E aí, Carol, em 2009, né, surge então uma moeda que não é atrelada a governo nenhum, a nenhuma pessoa e nenhuma entidade, ou seja, é totalmente descentralizado. Usa quem quer, não é nenhum curso forçado, ou seja, usa quem quer. Inclusive, esse foi um dos pontos, né, que trouxe na época muito ceticismo para o Bitcoin no início da rede, porque o pessoal ficava sem saber se realmente ia ter adoção, se as pessoas iam trocar a moeda fiat por Bitcoin, né? E é o que a gente está vendo acontecer, ano após ano, né? A adoção está crescente. Então acabou aquele papo de moeda da internet que tinha lá no início. Então, como que o Bitcoin pode ser o contraponto desse sistema que está em ruína, que é o sistema fiat, e ser essa ferramenta de paz que a gente está precisando tanto, né? O mundo está tão doido. Como que o Bitcoin pode nos ajudar nisso? Boa. Tu falou no início, Cacá, que Fiat de curso forçado e Bitcoin é voluntário, né? Que as pessoas adota quem quer. Uhum. E esse é um dos pontos de maior embate mental no início, quando as pessoas se deparam com o Bitcoin. Porque a maioria, a gente, né? Enfim, anos atrelando dinheiro a algo que é obrigatório a usar, que é o curso forçado. Né? Só é dinheiro, só tem valor se o governo apoiar. E aí vem o Bitcoin, que não é de governo nenhum, que é voluntário, que tu confia nas regras, ou seja, que ele é um dinheiro com regras, mas sem líderes. Ou seja, essa frase é bem clássica em inglês, que é rules without rulers. Ou seja, não tem um presidente ali, não tem um diretor do Banco Central, não tem ninguém ali ditando as regras, ou ninguém comprando guerra com outro país para forçar as suas posições. Não, Bitcoin tem propriedades matemáticas de código aberto, open source, previsíveis e transparentes que qualquer pessoa pode verificar e pelo alto grau de proof of work que tem ali, né, de energia armazenada ao longo do tempo e de descentralização, ou seja, partes de registros espalhadas ao redor do mundo, não tem como matar, não tem como coibir e não tem como monopolizar. E isso muda tudo. Inclusive, aí vem o que a gente falou, né? Como que o Bitcoin pode ser uma ferramenta de paz? Porque a partir do momento que tu tem uma moeda que é descentralizada, que não tem um líder para matar, para atacar,
em que bombas não mudam as propriedades, ameaça não muda as propriedades, apontar um tanque para o Bitcoin é impossível. O Bitcoin está espalhado pelo planeta Terra inteiro. Então, vai atacar quem? E mais, né, Carol? Não tem como um governo invadir o outro, botar tudo num navio, num caminhão e levar embora, né? Não é como as barras de ouro físicas que tu pega e leva para um outro lugar. Não tem como fazer isso. Bitcoin está na rede, está no blockchain, então não tem como roubar dessa maneira como era feito antigamente. Né? Sim, e cada node, cada pessoa que participa dessa rede roda uma versão que está em consenso com todas as outras. Ou seja, não tem como o governo atacar os computadores de todo mundo que existe no mundo, e tem computadores que usam Tor, que usam mecanismos de privacidade que não é fácil identificar onde eles estão. E se fosse fácil, enfim, governos já tentam atacar o tempo todo o Bitcoin. Tentam proibir, já tentaram proibir e proibiram inúmeras vezes. Nada disso resolveu. E mais do que isso, e é por isso o assunto de hoje, né? Porque Bitcoin ele torna a violência totalmente obsoleta. Não adianta tu apontar um canhão para a rede Bitcoin, porque não tem a quem atacar. Não tem um presidente para tentar matar, como fizeram com Kennedy. Hoje fizeram um ataque lá contra o Trump, ele nem é presidente, mas ele é um possível candidato à presidência. Então não tem quem matar para parar o Bitcoin. Se tem uma ideia adversária, por exemplo, uma ideia que pode soar absurda para muitas pessoas, não adianta tentar matar a pessoa que veio com essa ideia, porque Bitcoin não é de uma pessoa. Foi por isso que Satoshi, inclusive, desapareceu, né? Certamente, se soubessem a identidade dele, já estaria morto há muito tempo. Exato. Então é por isso que não adianta. Bitcoin é uma rede em que não adianta atacar, a violência não adianta nada. Por isso que Bitcoin ele incentiva, na verdade, a colaboração e a diplomacia. Ou seja, se tu quer se beneficiar do Bitcoin, tu vai ter que seguir as regras de consenso. Se tu não concorda, boa, tudo bem, não participa, não usa. Ele é voluntário, não é curso forçado. Qualquer pessoa pode participar, é de livre acesso, qualquer pessoa pode minerar Bitcoin, qualquer pessoa pode baixar uma carteira, qualquer pessoa pode negociar um produto ou serviço em Bitcoin, não tem ninguém que possa impedir. Não tem ninguém que possa impedir. E quem não acredita, quem é hater, quem não acha que Bitcoin não vale nada, não compra. Ninguém é obrigado a comprar. Não usa, exato. Continua usando Fiat. Fica no sistema Fiat. Então não precisa de uma licença. Bitcoin não precisa de licença. E isso é extremamente revolucionário, porque expõe como o sistema Fiat, a centralização, ela faz com que vencedores e perdedores não sejam escolhidos por mérito, ou porque funcionaram bem, ou porque entregaram algo de valor para a sociedade. Não, é só por corrupção, por quem está mais próximo do amigo do rei. Quem está mais próximo da impressora. E Bitcoin muda tudo porque ele é open source, voluntário, e qualquer pessoa pode usar. Não tem mais ninguém definindo as regras. E melhor, não tem como mudar as regras. Isso é absurdo, porque a partir de agora todo mundo segue as mesmas regras. Em governo nenhum todo mundo tem esse mesmo grau de isonomia. Em governo nenhum as pessoas têm as mesmas chances. Não, e ainda tem uma previsibilidade, né? Porque o Bitcoin é matemático e tem só 21 milhões de unidades. Exato, então, tu consegue prever daqui 100 anos como é que esse dinheiro, como é que essa rede, como que esse sistema financeiro vai funcionar, ou seja, como que essas políticas monetárias vão ser desempenhadas. Então, todo mundo pode usar. Agora, não é que nem o dólar, moeda reserva de valor do mundo hoje, padrão dólar. A cada reunião lá eu ia falar Copom, lá do Fed, eles se reúnem e determinam as políticas monetárias. Sim, então, muda o governo, muda ideologias, muda como é governado, né, aquele país, e tu não sabe o que tem na cabeça do presidente, como é que ele vai fazer, como é que a equipe dele vai lidar com a questão econômica do país, para onde que aquele governo vai levar a economia do país. Então, está completamente suscetível a partidos políticos, a governantes, a como eles vão lidar ano após ano com a economia. Aos interesses da época, né? Porque com o tempo os interesses mudam também. Uhum. E com o Bitcoin, ele não muda, as propriedades são fixas e não muda ao longo do tempo. Então, se daqui 10 anos mudar os interesses, ou se mudar como que as pessoas veem sei lá, o cenário macroeconômico, geopolítico, o Bitcoin não muda. É que nem matemática, é matemático. Tu tem certeza de como que vai funcionar. E saindo do argumento mais ideológico, indo mais para o lado financeirês, Bitcoin desfinancia guerras porque ele separa o dinheiro do Estado.
E para mim esse é o principal ponto. Porque aí, a partir do Bitcoin, governo nenhum consegue imprimir dinheiro para financiar bombas, não consegue imprimir dinheiro para financiar pólvora, não consegue imprimir dinheiro para financiar exércitos, não consegue imprimir dinheiro para criar uma bomba atômica e ir lá bombardear o vizinho, entende? Agora não tem mais como imprimir dinheiro para gerar violência, para coagir, para coerção, para atacar. Pela primeira vez, é um tipo de dinheiro em que cada país, se ele quer participar, ele quer ter poder dentro do Bitcoin, ou se ele quer usar o Bitcoin para se tornar mais próspero, ele vai ter que seguir as regras. E o que é seguir as regras? Identificar quais são as suas fontes de energia e como que ele pode usar essas fontes que são subutilizadas para minerar mais Bitcoin. Eles não conseguem mais imprimir agora para financiar guerras. E se eles não conseguem imprimir, eles vão pensar 1000 vezes antes de gastar Bitcoin, assim como pensavam 1000 vezes no passado antes de gastar ouro para bancar um ataque, entende? Porque o ouro, eles se atacavam e um conseguia confiscar o outro. Era só, enfim, ver onde que tá lá o palácio, o calabouço, o cofre do império do país, ou o banco onde que tá guardado o ouro. Vai lá, ataca e rouba. Com o Bitcoin, não é físico. Onde que tá o Bitcoin daquele país? É digital. Não tem como, é informação. A informação pode ser guardada na cabeça de alguém. Então não tem como roubar. É muito mais difícil de roubar. E é por isso que Bitcoin incentiva colaboração e diplomacia. E aí, essa é a palavra que Bitcoin traz, diplomacia. Porque os países vão ter que se entender e vão ter que concordar um com o outro se eles querem, de fato, negociar de forma justa. E aí, ele acaba totalmente desfinanciando as guerras, porque se tu não tem como imprimir mais dinheiro, tu não tem mais como roubar a população para criar guerras, e ele acaba separando justamente o centro da disputa, que é o ser humano, que é alguém ali tomando o poder de decisão, e tomando o poder de decisão a benefício próprio ou a benefício do seu grupo de interesse, né? E aí que as guerras se apoiam, né? Existe um interesse em atacar outro país. Qual que é o interesse por trás? E não importa o interesse, no caso do Bitcoin ou de um país, nenhum interesse vai fazer com que um país consiga roubar o Bitcoin do outro, ou a riqueza do outro. E quando tu separa o dinheiro do Estado, tu não tem mais como... os países não têm mais como imprimir dinheiro para justamente financiar a sua própria máquina de guerra. Esse é o ponto. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código AREABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Bom, tu acabou de falar, então, Carol, que o Bitcoin desfinancia guerras. E eu vou fazer uma provocação agora aqui para ti. Anos atrás, falavam muito, né, que o Bitcoin financiava o terrorismo e que muitas compras de armas ilegais eram feitas com Bitcoin em mercados da Dark Web, como o Alphabay e o Silk Road. Essa, então, não seria a forma como o Bitcoin poderia financiar a violência no mundo? Isso já foi provado que não é verdade, que é pura... É gaslight, ou seja, é informação que é jogada nas manchetes para afastar as pessoas do Bitcoin. É uma mentira. Se provou cada vez mais que, bom, terroristas não querem usar Bitcoin. Na verdade, eles usam muito mais o dólar e, enfim, drug dealers, traficantes, usam muito mais os bancos e o dólar para cometer crimes do que Bitcoin, porque Bitcoin é uma rede transparente e imutável. Então, se eles usarem Bitcoin para negociar, vai ter uma regra ali indelével na blockchain de que eles usaram que aquela transação aconteceu. Eles não conseguem apagar essa transação. E várias pesquisas já mostraram que Bitcoin é muito menos usado, não que não seja usado, mas é muito, infinitamente mais usado do que dinheiro fiat, inclusive que stablecoins. Então, se alguma criptomoeda é usada para financiar terrorismo e crime, não é o Bitcoin. É qualquer outra menos o Bitcoin.
Inclusive, saiu uma notícia nessa época aí início da guerra do Hamas e tudo mais, que eles tinham parado de usar Bitcoin ou disseram que não aceitavam mais doações em Bitcoin, justamente por isso, por ser facilmente rastreável. E aí, isso gera um risco, né, para quem quer cometer crimes usando Bitcoin. Então, o primeiro ponto é, não, isso é um gaslight que foi propagado por muito tempo nas mídias para afastar as pessoas do Bitcoin. E muitas vezes um gaslight bancado por quem? Por bancos. E grandes bancos, eles são né, eles têm parte, eles são sócios muitas vezes de grandes mídias e jornais, aqui no Brasil tem várias que são apoiadas por bancos. Naquela época ainda era a fase que os bancos taxavam o Bitcoin de vilão. Hoje, agora com os ETFs, agora que muitos oferecem Bitcoin, eles não atacam mais o Bitcoin. Agora eles querem atrair as pessoas para que comprem Bitcoin dentro das plataformas deles. Então olha como mudou. Então, eles não atacam mais nesse nível. Inclusive, a questão da energia, que era muito atacada sobre o Bitcoin gasta muita energia, vai destruir o planeta. Também está se provando uma grande mentira. Bitcoin gasta muito menos energia que qualquer outra indústria, ainda pode ser usada para fortalecer energia renovável, e inclusive pode ser carbono negativo. E está revolucionando o setor energético. E aí é aquele ponto cego que muitas vezes as pessoas só atacam por atacar, porque não tiraram 5 minutos, 2 horas, 10 horas. O próprio Saylor tem uma... Peraí, ele não tirou um tempo para estudar Bitcoin, né? O próprio Saylor tem uma frase muito boa que diz que pô, tu gasta 40 mil horas trabalhando para ganhar um dinheiro, mas tu não gasta 100 horas para estudar o Bitcoin, que é o que vai te ajudar a manter o poder de compra dessas outras 40 mil horas que tu gastou trabalhando. Então é isso, é sentar a bunda na cadeira e parar para entender o Bitcoin antes de sair atacando só porque é algo diferente que tu não encaixa na tua caixinha mental Fiat, né? Vai lá, Cacá. Nossa, depois dessa eu vou até fazer o nosso jabá aqui, pessoal que quiser sentar a bunda na cadeira e estudar o Bitcoin Starter, mais de 100 aulas para você entender. É tipo assim, ó, tirar os chips aqui da nossa cabeça, da minha cabeça e da Carol, e botar na sua, assim, e com todo o conhecimento de Bitcoin que você precisa para começar e acumular patrimônio, proteger o seu patrimônio. Bom, a gente já fez o contraponto aqui de sistema Fiat, que promove guerras, e já falamos aqui sobre o sistema do Bitcoin, que vai totalmente no contra disso, né? Que promove liberdade financeira para as pessoas e geográfica para as pessoas. As pessoas podem sair de um país que está com guerras e ir para um outro simplesmente com uma CIDs na cabeça. Agora, para esse sistema, para o Bitcoin, de fato, ser essa ferramenta de paz, a gente vai precisar que os governos sejam desfinanciados, que o sistema Fiat seja enfraquecido. Sim, isso já está acontecendo. A tendência é que Fiat vai perdendo valor não que vá, isso já está acontecendo, já acontece há 50 anos desde que o lastro no ouro caiu por terra. O real, em 30 anos, perdeu 87% de poder de compra. Então, a gente tem visto justamente esse destino, né? Fiat tende a se desvalorizar. Até que eles criam outra moeda, muda o sistema, mas os mecanismos são os mesmos. Outra coisa interessante que tu falou antes, Cacá, é que, de novo, é opt-in. Não precisa os governos adotarem Bitcoin. Basta as pessoas adotarem Bitcoin. E aí esse é o contraponto. Bitcoin é o dinheiro das pessoas, não de governos. Por isso que não é de curso forçado. Porque as pessoas que escolhem usar. Então, a questão não é que, os governos precisam ser enfraquecidos. Não, são as pessoas que precisam ser empoderadas. E Bitcoin empodera pra caramba as pessoas. E o que tu falou antes sobre tu poder sair do teu país e tu poder estar numa situação de guerra, estar numa situação, por exemplo, Hong Kong lá, que as pessoas querem protestar e não podem, tem as contas bancárias fechadas quando elas protestam contra o governo. O Bitcoin é uma baita ferramenta para que as pessoas tenham dignidade e principalmente mobilidade social e geográfica. Mobilidade é a palavra. Porque Bitcoin é uma moeda global com liquidez global, ou seja, você pode comprar e vender e negociar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e carregar a sua riqueza inviolável, porque não tem como ninguém imprimir e diluir ela ao longo do tempo numa canetada. Não tem como imprimir mais Bitcoin, não tem como criar mais Bitcoin, não tem como acelerar a mineração. Então você consegue ter muito mais mobilidade social, ou seja, você vê sua riqueza valorizar ao longo do tempo e você prospera de forma mais rápida que em Fiat, e também você tem mobilidade geográfica. E o simples fato do Bitcoin ser uma moeda global e uma reserva de valor global e um meio de trocas global que você troca com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, te dá uma chance absurda de arbitragem geográfica. Ou seja, o Brasil tá foda, não consigo, tem um monte de questões aqui, tá violento, o governo tá exaurindo a população, tá taxando geral. Pronto.
as pessoas podem sair, podem ir para qualquer lugar com seu Bitcoin. Ou outro país, guerra da Ucrânia, Rússia, começou uma disputa ali, fecharam as contas bancárias de todo mundo, pega suas seeds, vai para outro lugar mais amigável. É isso que Bitcoin proporciona, que Fiat de forma alguma proporciona, porque em situações limites é o que acontece, eles expropriam a própria população. Quando a situação não é crítica, né, de guerras, isso é em conta-gotas, é aos pouquinhos via impressão de dinheiro. Mas quando estoura uma situação crítica de guerra e crise, isso é rápido, as pessoas perdem acesso do dia para a noite, que foi o que aconteceu. Assim como aqui no passado não era uma situação de guerra, mas o Collor de um dia para o outro baixou um feriado bancário, e, puf, confiscou a conta bancária das pessoas. Então, Fiat, para fechar as portas, é absurdamente rápido. E Bitcoin está disponível para qualquer pessoa, que é o que tu falou. O que falta para isso acontecer? Não falta nada. Faltam as pessoas se darem conta disso. Porque Fiat é um cubo de gelo que tende a derreter cada vez mais e não vai exigir cada vez menos controle. Pelo contrário, eles vão exigir cada vez mais. Só que existe uma outra teoria dos jogos por trás que fala que, bom, os países mais inteligentes vão começar a adotar Bitcoin porque sabem que isso é uma vantagem tecnológica e monetária no longo prazo. E aí é um outro papo para outro podcast sobre corrida de hashes, teoria dos jogos e como governos podem usar Bitcoin para fortalecer a sua economia, aceitando que não podem diluir o Bitcoin. Tu não acha que o sistema Fiat, vendo que ele está perdendo força, perdendo espaço e precisando cada vez imprimir mais, eles não vão criar ainda mais fatos e o mundo não vai ficar ainda mais violento nesse processo? Pode ser que fique, só que tende a ficar onde ainda está nessa mentalidade Fiat, né? Onde é mais centralizante, onde é mais coercitivo. E aí, enfim, o mundo ele evolui de formas bizarras e distintas, né? Assim, sempre que tem um lugar que está muito mais fechado e restrito, vão surgir 1000 outros lugares que vão usar essa possibilidade de atrair mais pessoas e riqueza para sua região, que vão tentar atrair essas pessoas que não querem viver mais num local coercitivo e violento. Então é a teoria das bandeiras, né? De alguma forma as pessoas têm opção de migrar, elas vão migrar, que é o que a gente está acompanhando no mundo todo, as pessoas migrando para Estados Unidos e Europa porque lá tem melhores condições de vida. Mas a questão é até quando? Numa economia Fiat que exaure todo mundo, exaure inclusive os outros países. A gente está, como a gente falou lá no início, numa virada de ciclo econômico. Tem até um livro que fala sobre isso e está rolando agora direto no Twitter citações a ele, que é o The Fourth Turning, que fala que a cada 80 anos acontece um ciclo completo e a gente estaria numa virada, no fourth turning, né? A quarta etapa geracional em que, enfim, começa a crise, começa disputas, começa questões no mundo todo a explodir para mudar o sistema como ele é e gerar uma nova forma de guiar a economia e viver a vida, né? Mas o ponto é que Bitcoin ele traz mais resiliência para as pessoas. Ou seja, por pior que a situação esteja, Bitcoin está sempre ali. Ele não vai a lugar nenhum. Ele já está descentralizado, ele já existe, ele está cada vez mais forte. Por mais destrutivo que Fiat seja, essa é uma ferramenta que Fiat não consegue destruir. Todas as outras, bancos, outros dinheiros, são confiscáveis, são manipuláveis, já se provaram falhos em algum ponto. E Bitcoin, pelo contrário, está se mostrando cada vez mais resiliente e ele torna as pessoas também mais resilientes. E é por isso que, então, o Bitcoin é uma ferramenta de paz, porque não tem como usar ele para financiar criação de bombas, imprimir Bitcoin, qualquer pessoa pode usar, independente do país, independente da região que ela está, independente da moeda que o país dela tem. Por pior que seja, Bitcoin está sempre ali, qualquer pessoa tem acesso, e ele não pode ser usado a benefício de um único player, de um único país. Não, ele está disponível para todos. Então não tem como ser monopolizado e usado só para uns e não para outros, né? Não, todo mundo pode utilizar. E essa teoria dos jogos por trás do Bitcoin, qualquer país que tente coibir, proibir ou evitar que a população use, está se auto-excluindo da prosperidade que o Bitcoin traz. E é por isso que, enfim, volto para o papo do Bitcoin ser uma fonte de paz e apaziguamento, resiliência e coisas boas e abundância, porque ele é justamente o oposto das Fiats. Ele não permite fazer tudo isso que a gente falou desde o início que Fiat faz, né? Que é facilitar expropriação, coerção, violência e roubo silencioso via inflação. Porque são muitos mecanismos de fazer a mesma coisa de formas diferentes, né? Enfim. E aí tem uma frase que eu vi, só para finalizar, antes de começar esse podcast, que é do Cícero. Você que está falante hoje, cara. Eu tomei café hoje. Que tu fale. O pessoal já uma vez me disseram assim, para de se intrometer, deixa ela falar. Então, ó, fala, Carol. Que às vezes eu vou para um lado, vou para o outro, não fecho, né? Daí é bom que às vezes dá uma unida nas placas aqui e a gente volta. Mas enfim, antes da gente começar a gravar, uma frase que é muito boa, que é de 2000 anos atrás, do Cícero, um filósofo. E ele fala que os nervos da guerra é o dinheiro infinito. Ou seja, desde muito tempo se sabe que o dinheiro que financia o combate.
E muitas vezes o combate é por causa do dinheiro. Mas se é um dinheiro que não pode ser roubado, não tem como expropriar fisicamente, só colaborando. Só de alguma forma as duas partes, ou né, as pessoas se entendendo, tentando se entender e colaborar para conseguir chegar num acordo comum. E é isso que o Bitcoin traz. E é um futuro que é muito mais próspero do que o atual, muito mais amistoso, amigável e pacífico do que o atual, porque a gente está vendo justamente esse afunilamento, o aumento da pressão no sistema fiat, que é consequência de todo esse monte de coisa que tem sido feito aí nas últimas décadas. Caramba, Carol, explosão de mente. Espero que a galera tenha sentido essa mesma explosão de mente, que a minha cabeça aqui já tá assim, ó, saindo fumacinha aqui. Tô aqui, ó, passo para um lado, passo o cabelo pro outro, para dar uma refrescada. Não, espero não ter expulsado a galera, né? Fiquei aqui o tempo todo. Blá, 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 blá. Mas enfim, eu acho que é um podcast que a gente pode, enfim, estender numa outra vez, ou fazer uma parte 2. Que, com certeza tem muito mais para desdobrar a partir desse assunto. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado desse papo aqui. Não esquece, claro, de comentar o que você achou. Se você concorda que Bitcoin é uma moeda de paz nesse mundo maluco aí que a gente vive. Bom, de uma coisa eu tenho certeza, Carol. Oi, tô ouvindo. Não tá me ouvindo? Tô sim, tô tomando água. De uma coisa eu tenho certeza. No mínimo, o Bitcoin pode trazer uma coisa que é muito importante para todos nós, que é a paz de espírito. Concorda? Totalmente, 100%. Isso no nível individual, né? Enfim, a gente falou o podcast inteiro sobre o nível das pessoas, do mundo, da população. Que é extremamente importante, porque não tem coisa pior. Nunca vivi uma guerra, espero não viver. Deve ser uma tensão e deve ser uma sensação horrível, que é justamente isso. Você não tem paz de espírito numa guerra. Mas o Bitcoin traz paz de espírito para o nosso dia a dia, né? Para quem tem Bitcoin, com certeza traz uma paz de espírito. Apesar de não parecer, né? A galera olha para a volatilidade e pensa que é estressante, mas quando tu entende que é um ativo que é incorruptível, porque não tem como mudar, não tem como ser diluído, tipo, tá, ok, eu tenho Bitcoin. Começa a rolar esse pensamento, né? Que bom que eu tenho Bitcoin. Que bom que Bitcoin existe. É isso aí. Pessoal, valeu. Até o próximo episódio. Obrigada, Carol, por tantos comentários, ensinamentos, por tudo que tu trouxe e compartilhou com a gente aqui. Obrigada mesmo. Jura? Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, pessoal.